Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula da semana do corte a laser Descartes Laser. Vamos começar para valer nossa jornada rumo ao conhecimento no mundo do corte a laser. Já pegou seu caderno de anotações e sua caneta? Então vamos lá. Iniciar um negócio no ramo de corte a laser é sem dúvida uma das maiores dúvidas de quem se interessa por essa área. O primeiro passo pode parecer desafiador, quando não se sabe exatamente por onde começar. E muitos desistem de empreender justamente por causa dessa incerteza. Nesta aula mostrarei um passo a passo que vai te ajudar a iniciar de forma segura, confiante e sabendo o que fazer e como fazer. Hoje nós veremos o que uma máquina de corte a laser é capaz de fazer, quais as configurações das máquinas disponíveis no mercado, os nichos de mercado e como escolher o nicho perfeito para o seu perfil. Se é possível iniciar mesmo sem ter uma máquina de corte a laser. E como escolher a máquina ideal para o seu negócio. Primeiro tópico. O que uma máquina de corte a laser é capaz de fazer? A máquina de corte a laser de CO2 é um equipamento extremamente versátil que permite executarmos cortes em diversos tipos de materiais não metálicos como MDF, acrílico, EVA, feltro, couro, tecido, diversos tipos de plásticos e muito mais, sendo também possível realizar gravações nesses mesmos materiais e também em aço inox, com o uso de um aditivo desenvolvido especialmente para isso. De forma resumida, uma máquina de corte a laser é composta por uma controladora, uma fonte geradora de energia, um tubo de CO2 onde é gerado o laser, um sistema de movimentação no plano cartesiano x e y, um conjunto óptico de 3 espelhos e uma lente que levam o laser até o material a ser cortado ou gravado. Além dos componentes citados, se faz necessário o uso de um chiller, um compressor e um estabilizador. O chiller é responsável pela refrigeração do tubo laser. O compressor por evitar a propagação de chama, que pode ser gerada pela alta temperatura do laser, e pode ajudar também na qualidade do corte, evitando o amarelado nas bordas, no caso do MDF, por exemplo. Já o estabilizador é responsável por manter estável a tensão de entrada e saída, evitando oscilações que possam prejudicar os componentes eletrônicos da máquina. A capacidade de cortar ou gravar um determinado material é muito relativa, podendo variar por diversos motivos, como dureza e espessura do material, ajustes dos parâmetros de corte, alinhamento dos espelhos, distância focal, potência do tubo de CO2, entre outros motivos. Na verdade, são um conjunto de fatores que devem ser muito bem ajustados para que se tenha maior eficiência e sucesso na operação a ser executada. Segundo tópico. Configurações das máquinas de corte a laser de CO2. As configurações básicas estão relacionadas ao tamanho da área útil de trabalho e potência do tubo laser. As dimensões partem de 30 cm por 20 cm até 250 cm por 130 cm. Essas dimensões estão relacionadas ao tamanho da área útil de corte e com potências que variam de 40 watts até 150 watts. Algumas empresas conseguem fornecer máquinas com dimensões fora do padrão, de acordo com a necessidade do cliente. Os valores podem variar de R$ 6.000 até R$ 90.000 ou mais, dependendo da marca, configuração e acessórios que podem acompanhar a máquina. O desempenho da máquina de corte a laser de CO2 está diretamente relacionado à potência do tubo laser, ou seja, quanto maior a potência do tubo, mais rápidos serão os cortes, podendo também executar cortes em chapas de maiores espessuras. Terceiro tópico: os nichos de mercado e como escolher o nicho perfeito para o seu perfil. Por ser um equipamento muito versátil, permitindo trabalhar com uma variedade muito grande de materiais, os nichos de mercado também são bem variados, com diferentes necessidades e demandas. E com certeza todos eles permitem que o empreendedor tenha um negócio lucrativo, seja qual escolher. A seguir veremos alguns dos nichos que mais requisitam uma máquina de corte a laser de CO2. Artesanato, artigos para decoração, artigos PET, brindes, comunicação visual, confecção de roupas, bolsas e carteiras, tags e etiquetas e muitos outros.
Em cada um desses nichos, há uma variedade imensa de produtos que podem ser produzidos. E como escolher em qual desses nichos atuar? Essa é uma pergunta muito comum para quem está iniciando. Há pessoas que já possuem uma máquina, que já fizeram algumas peças, mas que não conseguem definir um nicho para desenvolver seus produtos. A seguir, veremos 3 passos importantíssimos que podem te auxiliar nessa escolha. Primeiro passo. É fundamental que você faça uma autoavaliação muito sincera sobre o que você tem habilidade para fazer ou gostaria muito de fazer. Por exemplo, se você vai atuar com artesanato ou artigos para decoração, é necessário ter habilidades manuais para montar peças, realizar bordados, trabalhar com efeitos como pérolas, miçangas e etc. Se decidir fazer pontilhismo, é necessário ter habilidades para mexer com tintas e pincéis. Se você não tem habilidades, mas tem muito interesse em um determinado nicho, eu acredito que já seja meio caminho andado. Pesquisando sobre o assunto, trocando ideias com pessoas que já trabalham nesse nicho, você pode conseguir dicas valiosas e no dia a dia irá adquirindo conhecimento e as habilidades necessárias para desenvolver seus trabalhos com alta qualidade. Também é muito importante que você faça uma pesquisa de mercado para identificar se o nicho que pretende atuar tem uma demanda que seja relevante para o seu negócio. Segundo passo. Definido o nicho de mercado, é preciso definir quais os produtos que deseja produzir. Digamos que você decidiu produzir artigos para decoração. Esse é, sem dúvida, o nicho com a maior variedade de produtos que poderá produzir. Abajures, luminárias, quadros, mandalas, porta-objetos, jogos, brinquedos, relógios de parede, enfeites de estante, mesa ou parede e etc. Há pessoas que focam em uma pequena gama de produtos. Outras já preferem produzir de tudo para o nicho escolhido. Afinal, quanto maior a variedade de produtos, maior será seu público. Terceiro passo. É hora de decidir com quais materiais irá trabalhar. Nesse ponto, é muito importante que você faça uma pesquisa sobre fornecedores de materiais, questões de transportes e frete, formas de pagamento, variedades, comprometimento do fornecedor e a qualidade do material desejado. É muito importante saber escolher o material adequado para cada tipo de trabalho que irá realizar. Ele vai em consideração a diferença no custo de cada um deles e qual a expectativa do cliente com relação à peça que estará comprando. Se fizermos um comparativo entre uma chapa de MDF de 3 mm e uma chapa de acrílico de mesma espessura, temos um valor 4 vezes maior para o acrílico, o que no final representará um valor maior para o seu produto. Trabalhar com diversos materiais pode ser muito interessante. Dessa forma, você pode atender tanto o cliente que tem um poder aquisitivo elevado e exige uma maior qualidade, como também aquele que tem um baixo poder aquisitivo. Quarto tópico. É possível iniciar sem ter uma máquina de corte a laser? A resposta é sim, é possível. Essa é uma opção para quem não tem condições de investir em uma máquina, mas ainda assim deseja entrar para o mercado. Foi justamente assim que eu iniciei. Em março de 2021, devido a um problema de saúde em casa, me vi apertado com as contas. Precisava de uma forma de fazer um dinheiro extra. Um dia, xeretando no Pinterest, que por sinal é uma ótima fonte de ideias, vi uma luminária bem simplória, um retângulo cheio de furos redondos nas 4 faces e uma lâmpada dentro. Pensei, é uma peça simples, mas bonita, e acho que consigo criar algo mais atrativo. Então projetei minha primeira peça para o corte a laser, uma luminária temática para o Dia das Mães. Criei os vetores e enviei para uma empresa em uma cidade vizinha cortar para mim. Comprei os componentes elétricos e montei 15 peças. Na ocasião, tive um custo de R$30 por peça e as vendi a R$60 cada. Na verdade, acabei vendendo 20 peças e tive que mandar cortar material para mais 5 unidades. Fiquei muito empolgado e resolvi repetir para o Dia dos Namorados, e foi um sucesso. 2 meses depois, decidi comprar minha primeira máquina. Hoje tenho alguns clientes que compram materiais cortados comigo. Trabalho em cima das peças que eu forneço, criando seus produtos e vendendo com uma ótima margem de lucro. Ter uma empresa parceira que forneça um material de qualidade e por um preço acessível é sim uma opção para iniciar no mercado sem ter que investir em uma máquina. Talvez você esteja pensando, mas Ricardo, você já sabia desenhar e criou seu próprio produto. Eu não sei, então não vou conseguir.
Mesmo que você não saiba desenhar, há diversos sites que fornecem ótimos vetores gratuitamente. Bastaria você escolher alguns que achar interessante e pedir para alguém cortar e começar a comercializar. Essa é uma forma prática, simples e barata de iniciar no ramo do corte a laser. Quinto tópico: como escolher uma máquina de corte a laser de CO2. A escolha da máquina é algo que deve ser feito com muito cuidado e atenção, pois ela será sua principal ferramenta de trabalho. Com a grande variedade de configurações e importadores disponíveis no mercado, é mais do que comum que as pessoas tenham muitas dúvidas na hora de decidir qual máquina escolher. Alguns fatores são primordiais e devem ser levados em consideração, como veremos a seguir. O trabalho que será executado. Imagine que você decidiu atuar no nicho de comunicação visual. Normalmente, as peças produzidas através do corte a laser para esse mercado possuem grandes dimensões. São utilizados materiais duros e de maiores espessuras, como MDF e acrílico. Logo, se você adquirir uma máquina com uma área útil de 40 cm por 40 cm, você ficará muito limitado ao tamanho e à espessura da peça que poderá produzir. O tempo de corte também será comprometido, pois máquinas pequenas possuem baixa potência, e isso pode travar seu desenvolvimento e dificultar que seja lucrativo. Então, nesse caso, o interessante seria uma máquina de grande porte e alta potência, para conseguir produzir peças de grandes dimensões com agilidade. Por outro lado, se você decidir atuar no ramo PET para a produção de apliques, por exemplo, adquirir uma máquina de área útil de 130 cm por 90 cm pode ser um investimento muito alto e desnecessário inicialmente. As máquinas desse porte partem de potências de 100 watts, que acaba sendo muito elevada para cortar os materiais que serão trabalhados, normalmente EVA ou feltro. Ou seja, você terá investido muito dinheiro em uma máquina grande e potente e não utilizará nem um quarto da sua capacidade. Também as peças que serão produzidas para esse mercado serão de pequenas dimensões. Então, uma máquina pequena pode atender tranquilamente sua necessidade, sendo muito produtiva apesar da baixa potência. Existe uma relação direta entre tamanho e potência das máquinas de corte a laser de CO2. Você nunca verá uma máquina de 40 cm por 40 cm com um tubo de 130 watts, e nenhuma máquina com dimensão de 130 cm por 90 cm com um tubo de 40 watts. O importador que fornecerá a máquina. Esse é outro quesito que merece muita atenção na hora de escolher uma máquina. Hoje temos dezenas de importadores de máquinas de corte a laser com diferentes propostas de valores, formas de pagamento, brindes e serviços de pós-venda. Vou listar alguns pontos fundamentais que ajudarão você a escolher um fornecedor ideal para o seu equipamento. Primeiro ponto: quem é o fornecedor? Saber exatamente quem é o fornecedor, há quanto tempo ele está no mercado, quem são seus clientes e qual é o nível de satisfação deles é um ponto muito importante a ser avaliado. Essas informações você pode conseguir facilmente através de grupos de WhatsApp ou Facebook, voltados para o mercado de corte a laser, que possuem centenas de pessoas utilizando máquinas de diversos importadores. Segundo ponto: a capacidade de fornecimento de peças de reposição. Muitas vezes uma máquina não apresenta sinal de que está para quebrar ou deixar de funcionar um determinado componente. E quando menos esperamos isso acontece. E não é viável que tenhamos peças de reposição, como um tubo laser ou uma fonte estocada, para uma necessidade que não sabemos quando surgirá e se surgirá. Dessa forma, é muito importante que o fornecedor da máquina também forneça peças de reposição à pronta entrega, para minimizar o tempo de espera pela peça de reposição no caso de uma necessidade. Terceiro ponto: assistência técnica remota. Nem sempre é possível encontrar um fornecedor próximo a nós, sendo necessário adquirir uma máquina de alguém que esteja a centenas de quilômetros de distância. E isso não é nenhum problema, desde que o fornecedor tenha condições de oferecer assistência técnica remota. E quando eu falo sobre assistência técnica remota, isso inicia-se desde o recebimento da máquina, na orientação da instalação, no treinamento para a operação da mesma e posteriormente no auxílio para soluções de possíveis problemas. Mesmo que você nunca tenha visto de perto uma máquina de corte a laser de CO2 e ache que é um bicho de 7 cabeças, eu te garanto que não é bem assim. É uma máquina relativamente simples e a grande maioria dos problemas que surgem no dia a dia, o próprio operador é capaz de resolver se ele receber um treinamento adequado, é claro, ou então se tiver orientação técnica, mesmo que remotamente.
Seguindo esses passos, você conseguirá adquirir uma máquina de qualidade com um bom fornecedor e iniciar seus trabalhos com total segurança. E assim chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Caso tenha qualquer dúvida, só deixar uma pergunta aqui mesmo no YouTube ou então no grupo que responderei assim que possível. Amanhã falaremos sobre precificação. Um grande abraço e até lá!